Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou começar por falar sobre assistes. Eu tenho recebido algumas mensagens e alguns comentários nas publicações que efetuo relativamente ao comprimento dos assistes que eu uso no Gig. Pois bem, vou começar por falar numa regra básica que é comum e de conhecimento da maioria dos pescadores de jigging, principalmente slow pitch jigging, que fazem os seus assistes e não os de compra, porque relativamente aos de compra o maior problema é conseguir conjugar o comprimento do jig com o comprimento certo da corda, porque ele já vem de fábrica, a corda tem 2 cm, 3, 4, 5, se não estou em erro, provavelmente 5 cm será o máximo que eles fazem de fábrica para colocarmos nos nossos assistes. Estou a falar em relação aos duplos e não aos singles. Pois bem, para quem faz os seus próprios assists, sejam singles ou duplos, neste caso é os duplos, que é os assists tanto da cauda como da cabeça nunca devem prender um no outro, engatar um no outro, para que durante a ação do movimento do jig baixo de água eles não prendem um no outro, tornando o movimento do jig ineficaz, e temos que remover para cima para separar os assists e voltar a largar o jig para dentro da água. Mas a verdade é que isto realmente só acontece quando nós estamos a usar uma cana que, na altura, perante a profundidade em que estamos e as condições, ela tem uma ação média rápida. Isso faz com que, e não lenta, isso faz que ou temos uma ação, ou estamos a usar uma cana de ação rápida ou média, ou acontece é que ao elevarmos o jig, na subida do jig, é tão rápido que, ao invés dos assists da cabeça e da cauda seguirem o seu rumo normal e virarem ao mesmo tempo, o que acontece não é isso, é que o jig vira para o lado, se for o caso o jig, ele corta para o lado, isto fica para trás e estes assists da cauda rapidamente viram para a frente antes da queda do jig. Isso faz com que ou prende o nosso líder ou prende ou os assists prendem. Pois bem, com uma cana de ação lenta, isso já não se passa. Se nós tivermos uma cana de ação lenta e a pescar perante umas condições em que não forçamos a movimentação do jig, ou ela é feita de uma forma suave, o que vai acontecer é que o jig, quando corta na oblíqua, se for esse o caso, antes dele se deitar para fazer o efeito wobbling, cair em espiral ou em folha seca, independente do movimento, o que ele vai fazer é, na medida em que ele sobe, os assists mantêm sempre a mesma posição. Vão sempre para baixo, ele sobe e já não vai haver movimentações bruscas. O que vai acontecer é que o jig vai subir, os assists vão sempre estar, quando um mexer, o outro mexe exatamente à mesma velocidade que o da frente. E ele vai cair, vai efetuar o movimento natural, se for esse o caso que estamos a fazer, e os assists já não vão interferir um no outro. Mesmo que a corda fosse demasiado comprida para eles entrelaçarem. Ao termos uns assists compridos, o que vai acontecer é que, quando controlamos a queda no nosso jig em direção ao fundo e os assists estão virados para cima, quando o jig bate no fundo, a primeira coisa que vamos sentir é o jig a bater no fundo e não os nossos assists. Os nossos assists ainda estão no ar, ainda em queda. Eles não caem, como é óbvio, dentro da água não é a mesma rapidez, estamos cá fora, que os assists tombam para o lado e tocam no fundo. Não. O jig toca e a primeira coisa que nós vamos sentir na nossa cana é que o jig tocou e ainda os assists estão em queda, seja os da cabeça ou os da cauda. Isso vai fazer com que, se estivermos a pescar num terreno bastante acidentado, com corais, com cordas, com cabos, com bastante pedra, isso vai fazer com que consigamos acertar com o nosso jig simplesmente numa área muito reduzida, se controlarmos a queda do nosso jig e ao invés dele cair direito. Mesmo que ele caia direito, os assists, como podem ver, vão estar sempre virados para cima e depois dele bater no fundo, os assists caem em direção ao fundo.
Isto vai acontecer que, se estivermos a controlar a queda do nosso giga, mal conseguimos sentir o giga tocar no fundo, vamos poder levantar o giga do fundo, começar a ação do giga, antes que os assistes toquem no fundo. Para isso, é mais benéfico nós termos uma corda suficientemente grande para nos dar tempo para levantar o giga e para poder fazer a operação antes que os assistes duplos toquem no fundo e seja uma maneira de prender o nosso giga no fundo acidentado. Uma das grandes vantagens de usarmos assistes compridos tem a ver quando estamos a falar de predadores que atacam por sucção. Ou seja, são predadores que não mordem o nosso giga, mas ao invés de morder, eles sugam o nosso giga. Ou seja, vamos imaginar então um predador com por sucção. E vamos imaginar que o nosso giga está a cair, os assistes estão virados para cima, certo? Vamos imaginar que os assistes estão virados para cima e o nosso predador está aqui em baixo. Ele observa o nosso giga e ele ao efetuar a queda do nosso giga, faz o ataque. Ele chega, aproxima-se e suga. Faz a sucção para engolir a sua presa. O que é que vai acontecer? Vai acontecer é que a parte mais pesada, que é o nosso giga, vai prejudicar a força de sucção e a entrada dos assistes para uma melhor ferragem dentro da boca do predador. Ao nós termos uma corda comprida, vai facilitar e vai dar distância para conseguirmos efetuar uma ferragem eficaz, porque ele vai ter que, ao sugar, ele vai ter que puxar o giga, que é feito de chumbo, é pesado, e que faz de atrito dentro d'água, dificultando a capacidade dele de sugar o giga. O mesmo já não acontece tendo a corda mais curta, porque ele vai sentir o peso do giga muito mais rapidamente do que se fosse ao contrário. Porque a corda é curta, obviamente ele vai sugar, os assistes vão ser sempre a primeira coisa a entrar por ser mais leve do que o chumbo, mas ele vai sentir mais rapidamente o peso do chumbo e a ferragem não vai ser tão eficaz. Logo, por não haver corda suficiente durante a sucção, em que os assistes entrem na boca do peixe e, de facto, façam uma ferragem eficaz dentro das zonas doce da boca do peixe. Isso é muito importante para durante a luta, ou na primeira parte em que ele ataca e vai sacudir a cabeça, nós vamos ter já uma boa ponto de fixação com os dois assistes na zona óssea antes de ele mexer. Obviamente, estes dois assistes, depois, provavelmente, dependentemente do que ele faça, vão acabar por segurar o resto do peixe. Mas o mais importante é ter o primeiro ponto de fixação seguro. Muitas das vezes não estamos a falar de ataques por alimentação, estamos a falar de ataques defensivos, ataques de reação, em que eles pouco se aproximam do giga. Ao nós termos os assistes duplos cuja corda é bastante comprida, a nossa área de alcance em relação ao predador, independentemente dele atacar por questão alimentar ou por questão de reação, é muito maior do que nós termos assistes curtos. Obviamente, se ele estiver perto e quiser simplesmente afastar o nosso giga ou dar apenas um toque de reação, com a cauda, com o corpo, é muito mais fácil nós termos um comprimento maior nos nossos duplos do que um comprimento curto. O que pode acontecer algumas vezes é que nós estamos a pescar certas espécies que, por norma, eles têm que entrar em contacto com o giga, ou seja, eles não comem por sucção, eles comem porque têm que morder o peixe, têm que o matar, têm que cortá-lo ao meio e obviamente vão entrar em contacto direto com o nosso giga. E obviamente nessas alturas, independentemente de nós termos assistes curtos ou longos, eles vão efetuar uma ferragem e nós não vamos sentir dificuldade nesse aspecto. E como é óbvio, nessas alturas não vamos sentir necessidade de ter assistes compridos, porque o nosso predador, nesse caso, ele ataca por mordida e não por sucção. Outro ponto importante também tem a ver com o brilho dos nossos assistes, pois existem muitas espécies que são atraídas pelo giga, pela maneira como ele cai ou como se movimenta, porque ao fim e ao cabo é um peixe ferido ou em movimento. Logo vai atrair certas espécies, mesmo que não sejam aqueles predadores que nós andamos à procura, espécies menos nobres,
por assim dizer, espécies mais pequenas, se vão sentir atraídas pelo brilho dos assistes e pela movimentação dos assistes dentro d'água. É por isso que muitas das vezes nós vamos ferrar certas espécies que, vamos ver, o giga é demasiado comprido para eles comerem ou para atacarem. Mas não, isso tem a ver com a movimentação dos nossos assistes. Obviamente, quanto maior for a corda e maior for o movimento do nosso anzol dentro d'água, durante a queda, maior será a atração, sem haver necessidade nenhuma de acoplar nada nos nossos assistes, maior será a atração daqueles pequenos peixes sobre os nossos assistes e sobre o nosso giga. Logo poderemos capturar outras espécies que por norma não se sentiriam atraídas por atacar o nosso giga, mas o fazem simplesmente por causa da movimentação dos assistes, duplos ou singles. Bem, agora vou falar-vos um pouco sobre carretos e sobre a diferença que existe e o que devemos escolher relativamente à profundidade. Qual é o carreto adequado para pescar a certas profundidades? Pois bem, ainda existem muitas dúvidas relativamente quando se vai comprar um carreto, qual é o rácio que ele deve ter para a profundidade a que vamos pescar, qual será a baliza de cotas mais adequada para aquele carreto. E de facto ainda existem muitas dúvidas relativamente aos carretos de velocidade e aos de força, os conhecidos como High Gear e Power Gear. Mas bem, para quem está a pensar em adquirir o seu primeiro carreto e está indeciso, não sabe se há de escolher um carreto de velocidade ou de força, é preciso ter em conta, e a parte mais importante será, a meu ver, a profundidade, as cotas a que vamos pescar. Porque, de facto, pode fazer e faz uma grande diferença termos o carreto adequado para pescarmos nas cotas certas. Quando eu falo nas cotas certas, vou começar por falar em 3 tipos de cotas que nós podemos efetuar as nossas pescas. Seja dos 5, vamos imaginar, dos 5 metros até aos 45, 50 metros e dos 50 metros até aos 150 metros e a partir dos 150 metros até aos 600, 700, independentemente da profundidade. Serve para quem vai comprar o seu primeiro carreto e também para quem já tem 2 carretos, um de velocidade e um de força, e não sabe ou tem dificuldade em adequar ou escolher quais serão as melhores cotas para pescar ou para usar o carreto. Por exemplo, estamos a pescar aos 35 metros e estamos a usar um carreto de velocidade High Gear ao invés de um carreto PG. O que é que acontece? Chegamos à nossa sonda e vamos verificar que existe de facto alguns predadores no fundo ou até aos 5 metros de altura do fundo. E então, por base, escolhemos o nosso giga e vamos nos focar simplesmente numa cota específica onde se localiza os nossos predadores. Vamos imaginar, então vamos trabalhar desde que os nossos giga bate no fundo. Se temos predadores até aos 5 metros de altura, vamos imaginar que queremos estar no máximo, subir a 6, 7, 8 metros. Pois bem, se estivermos a usar um carreto de velocidade e com rácio elevado e com uma recuperação elevada, o que vai acontecer é que, ao invés de nós termos o nosso giga durante mais tempo na zona de ataque do nosso predador, não, o que vai acontecer é que esse tempo vai ser encurtado derivado à rapidez de recuperação do nosso carreto. Claro que é possível alterar e diminuir e baixar, recuperando menos vezes e usando a cana para efetuar os movimentos. Mas isso não seria necessário tendo um carreto, neste caso Power Gear ou de força, onde a recuperação é muito menor e nós podemos ir efetuando a nossa maneira de pescar e não mudarmos a nossa maneira de pescar por causa do material. E ao fim e ao cabo, ao termos um material de força, um carreto de força, vamos ter menos recuperação. Logo, o nosso giga, durante aqueles 8 metros, vai estar mais tempo em ação de pesca para atrair os nossos predadores do que se fosse um carreto de High Gear de velocidade. Além do mais, todos os contactos que nós temos entre os 5 metros e os 50 metros, o contacto do predador do nosso giga é muito mais violento e é muito mais agressivo. Por não existir uma camada de água grande, como estamos a pescar aos 100 metros, 80 metros, 150 metros, 130 metros, onde a camada de água de facto é muito maior
e a força do nosso predador e o impacto sobre o nosso material é menor, pois dispersa-se ao longo da coluna d'água e através da nossa linha e do nosso setup. Isso já não acontece a pescar aos 5 até os 5 aos 50 metros. Quando o predador ataca, se estivermos a falar de exemplares já consideráveis, o impacto é muito mais violento, coloca em esforço o nosso setup muito mais cedo do que se estivermos a pescar mais fundo e permite ao predador ter mais hipóteses de conseguir ou entrar numa pedra ou conseguir raspar o fundo, livrando-se do jig. Pois bem, vamos então falar do carreto de velocidade na cota entre os 50 e os 150 metros. É uma cota em que já temos alguma camada de água considerável, já podemos encontrar outros predadores ao longo da camada de água, como tunídeos e outros peixes rápidos que percorrem os pelágicos que percorrem a camada de água, além dos peixes de fundo. Já é um carreto que se torna polivalente nessas profundidades e não cansa na recuperação. E de facto podemos fazer diversos movimentos e vamos ter que ter mais recuperação naquela cota, pois os peixes, derivado ao seu metabolismo, ainda se movimentam bastante rápido, que por vezes é necessário de conseguir efetuar mudanças de velocidade, que é mais benéfico num carreto de velocidade do que num carreto de força. Agora, se analisarmos a cota dos 150 metros para mais fundo, vamos ver que o fundo marinho e os próprios peixes vão sofrer diversas alterações. A temperatura da água vai baixar, o metabolismo deles vai baixar, e vamos ver, e até a própria luz solar vai começar a ser inexistente a essas profundidades. Logo, vamos ter um decréscimo bastante grande da rapidez dos peixes ou da velocidade que eles têm para atacar os nossos jigs. Logo aí, eu não vejo necessidade de usarmos carretos com rácios altos ou de velocidade, pois o nosso intuito já não vai ser velocidade ou diferenças de alterações a essas profundidades, mas sim focados em conseguirmos ter a melhor apresentação do nosso jig, seja em queda, seja na subida, e que nos facilite o nosso trabalho. Logo, um carreto de força, por ter um rácio baixo e uma recuperação mais lenta, ele vai facilitar o nosso trabalho de recuperação do jig a essa profundidade, pois nós não necessitamos de velocidade, não se trata de recuperar o nosso jig o mais rapidamente para cima, ou de criar velocidades sobre o nosso jig, mas sim facilitarmos e termos o nosso conforto físico ao pescarmos essas profundidades, onde vamos efetuar um trabalho muito maior com a cana do que vamos fazer com o nosso carreto. E à medida que estamos a falar de cotas 400, 500, 600, 700 mil metros, vamos verificar que a maioria do trabalho, ou 99% do trabalho, é feito com a cana e não com o carreto. Além do mais, não podemos esquecer que esse é o objetivo de um carreto de força: ter força e aliviar as engrenagens e aliviar o nosso trabalho de recuperação do jig ou do peixe, onde conseguimos ir enrolando e ele lentamente vai recuperando linha, não colocando o esforço sobre as engrenagens do carreto ou sobre o nosso corpo. Daí a escolha de rácios baixos, para que possamos conseguir pescar essas cotas de profundidade com o mínimo de desgaste físico possível. Muitas vezes perguntam-me se é indicado ou se pode usar um carreto de velocidade para pescar mais fundo na cota dos 200, 250 metros, ou usar o carreto de velocidade para pescar nas cotas mais baixas. Claro que é possível, tudo é possível. Não se trata de ser possível ou não, trata-se de conseguirmos arranjar um equilíbrio e termos um setup equilibrado,
e tirarmos o máximo de rendimento do nosso material, usarmos para as condições corretas. Isso vai nos facilitar o nosso trabalho e a nossa condição física. É a mesma coisa, é possível, se pensarmos, por exemplo, vamos fazer corridas e levar um Jeep a fazer corridas, ele vai correr, agora é o mais indicado? Não, provavelmente será carros de corrida, será o mais indicado para aquela função. O mesmo se passa com os carretos. Podemos usar, mas vamos verificar com o tempo que será mais benéfico adaptarmos o nosso carreto para as condições corretas e para a profundidade para o qual ele foi desenhado. Claro que isto também vai depender tudo do predador que nós estamos à procura. Por exemplo, se estivermos a falar de tunídeos ou de pelágicos e estivermos a pescar nos 600 metros e estamos à procura de pelágicos que andam na cota de 150 metros, 200 metros, 300 metros ao longo da coluna d'água, a contar da superfície, obviamente podemos usar um carreto de velocidade, pois o nosso objetivo é aquele. Não se trata de peixe de fundo, nós não vamos imaginar que a nossa cota é como se pescássemos até aos 200 metros ou 300 metros. Não se trata de pescarmos até aos 600 ou 700 metros. Não vamos percorrer a outra camada de água. Nosso objetivo nessa altura será realmente usar um carreto que nos permita ter alguma velocidade e pescar naquelas cotas, apesar de não ser fácil, ou de podermos optar por jigs que tenham uma queda mais específica ou cortem a água mais facilmente e fazer um trabalho maior com a cana ao invés de fazer com o carreto, porque depois de ferrarmos o peixe também vamos ver que o esforço sobre um carreto rápido é muito maior e vamos sentir, ou queremos enrolar, o esforço sobre o próprio carreto é muito maior do que se tivermos um carreto de força nessas condições e caso quando ferramos algum pelágico nessas condições, que realmente se torna mais fácil até em termos de combate e de salvaguardar o nosso material e o nosso conforto. Pois bem, meus amigos, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado e alguma dúvida não se esqueçam de deixar nos comentários, que eu serei o mais breve a responder, está bem? Um grande abraço e até breve.